O milionário surpreende ao recusar o pedido da mendiga negra para casar com sua mãe. Negado o pedido na frente de todo mundo. O ambiente era uma mistura eletrizante de sons. O tilintar incessante de talheres contra pratos. Risadas altas. O burburinho animado das conversas entre executivos e turistas. E até o barulho distante dos carros que passavam na avenida. Só que para Mateus, tudo isso parecia um zunido distante. Sua atenção estava presa naquele homem imponente, com um terno firme, olhar atravessador e um gesto quase imponente, que faz qualquer pessoa se sentir pequena numa fração de segundo. Ele via só Renato, como se o mundo ao redor tivesse congelado, e naquele instante seu peito apertava tanto que parecia que ia explodir. Isabela estava do lado, tremendo, os olhos brilhando de uma mistura de esperança e medo. Ninguém sabia, mas havia um passado violento e sombrio atrás daquele pedido louco, um passado cheio de ameaças e fugas, que fazia Mateus querer agarrar a última tábua de salvação que encontrasse. Ele acreditava, com todo o seu coração pequeno, que um casamento poderia ser a fortaleza contra as sombras que rondavam a vida deles, e talvez contra até a iminente deportação que pairava sobre Isabela. Quando Renato, após um silêncio tenso que parecia uma eternidade, aceitou ajudar. Inicialmente, foi só uma jogada prática, um pacto que parecia mais uma conveniência do que qualquer coisa. Mas aos poucos, a convivência deles foi revelando as feridas, escondidas de cada um, os traumas abafados, o medo que nunca vai embora, as superações diárias que ninguém vê. Mateus, agarrado ao novo homem na casa, como se fosse a âncora que o salvaria do mar revolto, começava a escrever cartas para Renato. Palavras tão simples, mas cheias daquela saudade que dói, como se ele já soubesse que algo grande estava por vir. No entanto, Isabela lutava. Dentro dela, uma tempestade travava uma guerra entre o passado e o desejo de recomeçar. Entre o medo de se perder e a vontade de encontrar um lugar de verdade. A notícia da mudança para uma cidade nova, longe de tudo que eles conhecem, chegou como um trovão na madrugada, um recomeço ou o fim dessa frágil família. A dúvida queimava no peito, apertava a garganta, e ninguém fazia ideia do que o amanhã traria. Agora, no silêncio do quarto, Isabela escreveu uma carta que nunca enviou. Uma pergunta simples, mas que carrega os segredos desse novo capítulo. Você ainda se lembra de nós? E assim, a história fica suspensa no ar, entre a esperança e o medo do que pode acontecer. O que será dessa família fragmentada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio angustiante do quarto, a carta de Isabela pairava no ar, mas aquele momento de introspecção foi abruptamente quebrado por um som ensurdecedor. Um estrondo vindo da sala fez o coração de todos disparar. Mateus, que até então estava tomado por uma mistura de esperança e incerteza, agarrou-se à maçaneta da porta. Ele respirou fundo e saiu correndo. O que viu lá fez seu estômago revirar. Renato estava de pé, cercado por homens em ternos escuros.
Um deles, alto e com um olhar frio, segurava uma pasta preta. O restaurante, antes vibrante e cheio de vida, parecia ter congelado. O tilintar de talheres e o murmúrio das conversas se transformaram em um eco distante. As vozes se calaram e todos olhavam com expressão de choque, como se uma bomba tivesse explodido. "Mamãe!" gritou Mateus, mas a palavra ficou presa na garganta. Ele mal podia compreender o que estava acontecendo. Os homens se moviam rapidamente, como sombras, e em um instante Renato estava sendo puxado pela mão, os olhos se uidenando em surpresa e confusão. "O que vocês estão fazendo?" ele exigiu, sua voz um misto de raiva e incerteza. A pasta preta se abriu, revelando documentos e fotos de Isabela em situações vergonhosas, momentos de vulnerabilidade que Mateus nunca imaginou que pudessem existir. Uma filmagem mostrava a mãe dele, há anos, em uma situação angustiante, cercada por outros mendigos, sua vida exposta como se fosse um espetáculo. "Você devia saber, Renato", disse o homem de terno com um sorriso cínico. "O passado dela não é o que você pensa. Nossos olhos estão sempre por perto." As palavras atingiram o coração de Mateus como uma faca. Ele olhou para Isabela, os olhos dela já cheios de uma dor conhecida, como se aquele passado tivessem sido uma sombra que a perseguia por toda a vida. Aquele instante de esperança que ele tinha, de um despertar na vida deles, agora parecia estar se desvanecendo. Renato, o homem que parecia ser a resposta para seus medos, agora era um prisioneiro da verdade sombria. "Eu não sou nada disso, você precisa acreditar em mim", Isabela gritou, mas a verdade estava ali, nas mãos do homem com a pasta, e cada palavra lançada cortava mais profundamente. O restaurante, antes um abrigo de promessas, agora pulsava com uma tensão palpável. O murmúrio do público finalmente se arriscou a voltar. Mas era um sussurro carregado de condenação e julgamento. Mateus queria gritar. Queria correr até a mãe e protegê-la. Mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. Ele olhou para Renato, esperando ver um resquício de compaixão, uma faísca de empatia em meio ao caos. Mas parecia que uma barreira de gelo havia se formado entre eles. "Renato, por favor, não a deixe ir", ele murmurou, sentindo a esperança se esvaindo. Mas, como um navio afundando em um mar revolto, tudo parecia prestes a desmoronar. O homem alto com a pasta virou-se para Mateus, e em seus olhos havia uma frieza que gelou seu sangue. "Lembre-se, garoto, não há nada neste mundo que escapa ao nosso alcance, especialmente segredos." E com um gesto, a conversa se transformou em um frenesi em volta de Renato, que já não era mais um salvador, era apenas uma peça em um tabuleiro muito maior. Isabela olhou para Mateus, os olhos cheios de lágrimas. A verdade estava nua e crua. Um recomeço parecia estar mais distante do que nunca. O futuro deles, antes tingido de esperança, agora estava afundando em uma incerteza aterrorizante. E enquanto o caos desenvolvia-se ao redor, a pergunta ressoava na mente de Mateus, ecoando em meio à tormenta. E se tudo o que ele acreditou estivesse errado? Mateus estava paralisado, o medo invadindo seu corpo ao chão por um medo que o deixava paralisado. Num momento de tensão insuportável, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Não era de Mateus, mas de Isabela. "Não!" Ela se precipitou em direção ao homem que segurava a pasta preta, os olhos dela brilhando de desespero. "Não faça isso! Eu já não sou mais aquela." As palavras dela retumbaram pelo restaurante, mas só trouxeram mais indistância. Então,
Tudo aconteceu rápido. Isabela avançou, empurrando o homem de terno com uma força que ninguém esperava. Ele vacilou, mas logo se recuperou, segurando-a firme. "O que você acha que está fazendo?" Ele confrontou, e a tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Pasta caiu, espalhando documentos e fotos pelo chão, revelando momentos sombrios que Mateus nunca conheceu. Mas, em meio ao caos, um papel específico atraiu sua atenção. Ele se agachou e pegou o que parecia ser um recibo. A data no canto fez seu coração parar. 6 anos atrás. O papel estava relacionado a uma conta de hospital. Era um tratamento psiquiátrico. A partir dele, uma ficha médica caiu, revelando algo disparador. O nome da médica era familiar. Mateus olhou para a mãe, seus olhos cheios de incredulidade. Era a mesma médica que acompanhou Isabela em uma internação. "Você nunca me contou", sussurrou ele, a dor e a confusão se aglomerando em seu peito. O homem de terno encarou Mateus, um brilho maligno nos olhos. "Ah, então você começa a entender. O passado dela não é apenas falta de sorte. É uma escolha feita por pessoas como nós, pessoas que têm o poder de decidir o que acontece com sua vida. E acredite, esse é só o começo." Mateus então sentiu o mundo à sua volta tremendo. Ele olhou para a mãe, vendo o medo se transformar em um pânico profundo, seus olhos refletindo um segredo enterrado há muito tempo. "O que mais está escondido?" Ele perguntou, a voz firme, apesar do terror que sentia. "O que você escondeu de mim, mãe?" Isabela ficou pálida. As palavras foram tiradas dela, e naquele segundo havia sido atingido. "O que estava acontecendo?" Isabela gritou, atravessando a confusão. "Mateus, vá!" Mas ele não tinha para onde correr. O passado dela estava agora exposto, e a vida dele, de repente, havia mudado para sempre. Que reviravolta era essa? O que mais estava escondido nas sombras da verdade deles? O tiroteio havia explodido em um instante. A confusão consumiu tudo ao redor. Mateus ficou paralisado, o coração disparado, sem saber se via a cena real ou se tudo não passava de um pesadelo. Ele olhou para Renato no chão, a expressão dele mudando lentamente de surpresa para dor. A ferida no ombro do homem parecia brotar diretamente dos medos que Mateus carregava. Isabela se lançou para a frente, desesperada. "Renato, não!" O desespero na voz dela reverberou no ar, enquanto ela tentava alcançar o homem. Os gritos da multidão tornaram-se um zumbido distante. Mateus se engoliu em seco, a adrenalina subindo. Ele queria gritar também, mas não conseguia emitir som. A imagem de Isabela correndo em direção a Renato o fez sentir que o chão se movia sob seus pés. Aquela cena, aquela verdade, tudo o que ele acreditava, estava desmoronando aos poucos. Um segundo tiro disparou, e o tempo pareceu congelar. Mateus virou a cabeça rapidamente, e foi então que viu o homem de terno caindo ao chão, o olhar surpreso antes de a vida sumir dele. Um pânico gelado percorreu o corpo de Mateus. Ele olhou para a pasta que agora estava aberta. Papéis e fotos espalhados por toda a parte. E no meio disso tudo, algo prendeu a atenção dele again. Uma foto de Isabela com um homem. Ele estava tão próximo, tão íntimo. Algo diferente. Os olhos de Mateus se arregalaram. Ele se agachou, o estômago revirando enquanto suas mãos tremiam. O homem na foto não era apenas qualquer um. Era um conhecido de Renato, alguém do alto escalão, uma figura que sempre aparecia nas notícias, envolvidos em escândalos que circulavam na cidade.
Pressionou a têmpora, a confusão girando como um furacão em sua mente. O que isso significava? Isabela gritou novamente, mas agora a voz dela era um eco distante. Mateus levantou os olhos, e no instante em que encontrou o olhar dela, uma verdade absoluta e devastadora colidiu com sua realidade. Mateus! Isabela chamou, a voz cheia de angústia. Eu preciso que você vá. Agora! Mas ele não conseguia. O choque o mantinha preso, as palavras dela ecoando em sua mente. Não era só o passado dela que estava sendo exposto, era o presente, e agora não parecia haver como escapar. O homem que tinha se atirado para salvar ela, Renato, agora estava ferido. Venceu por uma confusão que não havia criado. Ele percebeu na imensidão daquela tragédia que os segredos se entrelaçavam de formas que nunca imaginara. Num movimento rápido, ele pegou a foto da pasta. As expressões dos rostos na imagem saltavam para ele, o riso do homem e a confiança de Isabela, tudo antes da queda. Alguma parte dele começou a questionar, desespero ou traidor, e se Renato não fosse a única resposta. Um nó se formou em sua garganta. Mas o que mais? Ele girou a foto, e uma palavra escrita nas costas fez seu coração parar. Fio. A revelação perfurou seu ser, um choque tão poderoso quanto a primeira bala disparada. A verdade mais sombria se ergueu como uma sombra. Isabela era mais que a mendiga negra. Ela havia carregado uma história que Mateus nunca conhecerá, que envolvia escolhas que transcenderam a dor e se infiltraram na vida do homem que estava agora ferido. Um filho. Ele? O que isso significava sobre o que conhecia de sua mãe e sobre o que havia entre Renato e Isabela? Dentro daquela sala caótica, enquanto o restaurante se tornava um campo de batalha de incertezas, o tempo parecia querer reescrever tudo. Mas como viver com o peso disso? O olhar de Isabela. Ela sabia. Ela havia guardado silêncios com o peso de uma tempestade. E Mateus, com o sangue frio, se transformando em um turbilhão de emoções, começou a correr até ela, enquanto os outros, se debatendo no terror da revelação. Não, Mateus, você não pode! Isabela gritou, a voz dela quebrando novamente. Mas era tarde. Ele já estava em movimento, dançando entre o que havia se perdido e o que estava prestes a acontecer. Chegou mais perto dela, sentindo o ar pesado, a realidade piscando diante dele, e a pergunta martelando em sua mente. O que mais você não me contou? Mateus estava em movimento, os pés pesados no chão, enquanto olhava para Isabela, a urgência dela gritando em seus olhos. Era como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, cada segundo se estendendo em uma eternidade. Ele sentiu o calor crescente de uma verdade que queimava em seu peito, uma revelação que ele mal podia suportar. Mãe, ele murmurou, mas a voz não teve força. Isabela se aproximou, a expressão dela uma mistura de desespero e determinação. Mateus, eu preciso que você vá. Agora. Mas antes que ele pudesse responder, a porta do restaurante se abriu com força, e uma figura familiar entrou, seus olhos brilhando com uma mistura de coragem e raiva. Alberto! O nome escapuliu dos lábios de Isabela, como um sussurro horrorizado. Alberto, o ex-marido de Isabela, estava ali. O homem que havia prometido proteção e amor, mas também era a sombra de um passado perturbador. Wearing cinza e com uma expressão descomposta, ele parecia um espectro vindo para cobrar contas antigas. Mãe, quem é ele? Mateus perguntou, o coração acelerado. O restaurante estava em um frenesi, os olhares se voltando para a nova entrada, como se a cena tivesse mudado de uma tragédia para uma comédia grotesca. Alberto se aproximou,
os olhos ardendo de fúria. Os fantasmas do seu passado nunca desaparecem, Isabel. Você sabe disso. E se envolver com esse homem só vai te levar a mais problemas. Ele apontou para Renato, agora recostado em uma mesa, com a mão no ombro ferido, choque estampado no rosto. Não, eu não sou mais aquela! Isabela gritou de volta. A tensão era elétrica, como fios expostos, e Mateus sentiu o nó na garganta a apertar ainda mais. Eu não preciso de você, Alberto. Minha vida agora é diferente. Mas o homem não parecia convencido. Ele se virou para Mateus, a frieza nos olhos. Acha que você sabe quem é sua mãe? Não tem ideia do que ela escondeu de você. O pânico tomou conta de Mateus. O que mais não sabia? A cena ficou em queda livre, um turbilhão de emoções. E então, algo inesperado aconteceu. Alberto puxou algo do bolso. Uma pequena caixa. Eu trouxe isso para você, Mateus. Você precisa saber a verdade. Ele a jogou no chão, a caixa se abrindo e revelando fotografias, documentos, tudo exposto diante da multidão atônita. Ninguém se atreveu a respirar. As imagens mostraram Isabela em momentos de desespero. Ela criança, com um olhar vazio. Outras dela em estranhas reuniões, cercada por rostos que Mateus não reconhecia. Mas o que fez a pulsação dele acelerar foi uma foto que mostrava Isabela com um homem encapuzado, os olhos de ambos se encontrando como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Esses são seus verdadeiros pais, Mateus, Alberto disse, a voz cheia de raiva e tristeza. Ela os deixou para trás, mas sejam quais forem as razões, você precisa saber que as escolhas dela nunca foram só dela. Mateus ficou paralisado, a realidade girando ao seu redor. Isabela tinha um passado que ele nunca imaginou, e agora tudo parecia se transformar em cinzas. A conexão dele com ela estava sendo destruída em um piscar de olhos. Os murmúrios e gritos na sala tornaram-se uma cacofonia ensurdecedora, enquanto todos tentavam captar a gravidade do que acabara de acontecer. Mateus olhou para Isabela, sua expressão se quebrando em desespero. O que você escondeu de mim? Seu coração disparava, cada batida parecendo ecoar em um vazio profundo. Mateus, as palavras falharam em Isabela. E ali, naquele momento de verdade crua, tudo o que era conhecido se transformou em um espelho distorcido. A pergunta pairava no ar, um mistério envolto em dor. Quem era realmente aquela mulher? À sua frente. E mais importante, o que eles deveriam fazer a seguir? O choque o envolvia como uma neblina, e enquanto o caos aumentava, a única certeza que Mateus tinha era a incerteza sobre o futuro deles. Mateus estava paralisado, a mente girando enquanto tentava processar as palavras de Alberto. O que ele acabou de dizer? Verdadeiros pais? O peso da revelação era espesso, e o olhar de Isabela, cheio de dor e desespero, fazia seu coração pesar ainda mais. Os murmúrios da multidão ao redor se tornaram um pano de fundo distante, como se estivessem todos, de alguma forma, presos na mesma teia de segredos. Verdade? O que você quer dizer? Com isso, a voz de Mateus mal passou de um sussurro, mas era como se ele tivesse gritado em meio ao caos. Ele se virou para Isabela, procurando uma resposta, um sinal do que estava acontecendo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, refletindo um mundo em ruínas. Mãe, o que você escondeu de mim? O passado dela é cheio de escolhas difíceis. Alberto disparou, sua raiva e dor estampadas a cada palavra. Você não sabe o que significa ser ela. Tudo o que ela fez foi por você, por amor. Mas Mateus não conseguia entender. Ele estava se afogando em um mar de confusão.
E quando Isabela finalmente se adiantou, estendendo a mão, o mundo ao seu redor explodiu novamente. Um grito ecoou do fundo do restaurante, agudo e horripilante. As pessoas gritaram, e uma sombra de terror tomou conta do lugar. Um tiro disparou novamente, mas agora não do homem de terno. Era do lado de fora. A porta se abriu com o estrondo, e uma figura encapuzada invadiu o restaurante, brandindo uma arma, os olhos cheios de raiva. O corpo das pessoas se encolheu, e em um piscar de olhos, a cena virou um campo de caos. Mateus se lançou para o lado, enquanto as pessoas gritavam e a confusão crescia. Ele sentiu um puxão em seu braço. Era Isabela, puxando-o para ele. "Venha!" Ela gritou, a voz dela quase não cortando o barulho ao redor. Mas no instante em que ela se virou, o criminoso apontou a arma direto para Renato, que ainda estava no chão, sofrendo. O olhar do homem estava cheio de dor e desespero. Mateus viu o pânico refletido nos olhos dele. "Vai, larga ela!" Renato gritou, mas a figura encapuzada estava em um frenesi. Ele abaixou a arma, e tudo ao redor parecia invisível. É como se o tempo tivesse parado, e Mateus soube que, naquela fração de segundos, o que fizesse a seguir poderia determinar tudo. Então, algo súbito aconteceu. Uma voz conhecida cortou o ar. "Pare!" Era a polícia, e vários policiais irromperam pela porta, armas em punho. O ladrão, surpreso, hesitou. Mas antes que Mateus pudesse processar, o homem disparou a arma. E não era um tiro que atingiu Renato. A balança da vida pendia. E por um momento, tudo estava em silêncio. Então, como se tivesse recebido um golpe direto no peito, Mateus olhou para Isabela. O grito dela se transformou em um eco silencioso. Ele viu a mãe, paralisada, os olhos cheios de horror. E, tão rápido quanto a confusão começou, a cena se tornou ainda mais insuportável. Um segundo após o disparo, Isabela caiu. O chão frio a acolheu, e todo mundo ao redor entrou em desespero. O misto de dor e choque dominou o restaurante, como se cada pessoa ali estivesse sentindo a perda em seus próprios corações. Mateus se atirou em direção a ela, o tempo se arrastando enquanto ele sentia a realidade se despedaçar. "Mãe!" ele gritou, a voz dele cortando o ar. Ao chegar perto dela, viu terror no rosto dela. O sangue se espalhava pelo vestido dela, e a luz nos olhos dela estava começando a se apagar. "Não! Não! Mãe!" O desespero tomou conta dele, e ele agarrou a mão de Isabela, tentando puxá-la de volta, como se tivesse o poder de fazer tudo voltar ao normal. "Mateus!" ela sussurrou, a voz fraca, como uma brisa. "Desculpe, eu precisava proteger você. Você teve que saber a verdade." As palavras dela eram labaredas de dor, e a verdade que ela prometeu não contar agora estava implícita em cada sílaba. A multidão se desenrolava em caos, mas tudo o que Mateus podia ouvir era a respiração ofegante da mãe e os batimentos acelerados de seu coração. A verdade nunca parecera uma liberação, e agora, com as informações que ele tinha, tudo parecia apenas mais pesado. Ele balançou a cabeça, negando, e tudo dentro dele estava gritando. "Não, você não pode ir assim. Eu preciso de você. Por favor." A plebe em volta deles, os gritos e o barulho se tornaram sombras. Ele segurou a mão dela com força, e o olhar dela se encontrava cada vez mais distante. Então, enquanto a vida se esvaía dela, ela fez um movimento frágil e lhe entregou um objeto pequeno. Era um colar, um pingente que Mateus nunca tinha visto antes.
Mateus, sempre lembre dos seus verdadeiros pais. A voz dela se desvaneceu, e na fração de um segundo, ela fechou os olhos, a mão dele escorregou e a luz se apagou. O silêncio se instalou de repente. Não havia mais gritos, não havia mais nada. Mateus olhou para o colar, sentindo que todo o ar tinha sido arrancado dele. Mãe, sussurrou, enquanto as portas do futuro se fechavam de uma vez. O que mais estava escondido? A verdade estava ali como uma bomba prestes a explodir. O que ele faria com isso? Com os olhos cheios de lágrimas, o garoto sentiu que seu mundo estava desmoronando. E agora ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Mateus estava paralisado. O peso do momento o oprimia como uma pedra imensa. Ele olhou para Isabela, agora inerte no chão, e uma onda de desespero tomou conta de seu corpo. O restaurante fervia em caos, gritos e sirenes misturando-se em uma sinfonia aterradora. O colar que ela lhe deixara estava na sua mão, pulsando com uma verdade que parecia impossível de entender. Mãe, não! Ele gritava, mas a voz mal saía. Conseguiu se aproximar dela. Os olhares dos curiosos em sua direção como se ele fosse um intruso no próprio sofrimento. O coração pulsava rápido. A adrenalina corria em suas veias. Ele poderia fazer algo, talvez chamar ajuda. Mas as pernas estavam grudadas ao chão, petrificadas pelo terror. Mateus, você precisa... Isabela sussurrou com o último fio de voz. A fraqueza dela, quase quebrando o garoto em pedaços. Mas ela nunca conseguiu terminar a frase. Nesse instante, o pânico da multidão se transformou em um silêncio mortal. Todos olhavam para a cena, e por um segundo, parecia que o tempo havia parado. Mas então, algo se destacou no fundo. Algo que fez os corações pararem por um instante. Alberto, ainda em pé, segurava algo nas mãos. Era um celular. O rosto dele estava uma máscara de dor, mas o olhar era feroz, determinado. Ele apertou um botão, e a sala foi invadida por uma gravação. A voz de Isabela ecoando pelo restaurante. Você poderia ser feliz. Você sempre poderia. Não se envolva com aqueles homens, dizia a gravidade na voz dela. Uma advertência direta ao coração de Mateus. Ele não entendia. O que era aquilo? A gravação se repetia, e cada palavra clara se erguia como uma condenação em relação ao passado que Mateus nunca conhecera. Alberto, o que você está fazendo? Isabela perguntou espantada. Você não pode fazer isso. Mas as palavras não pareciam alcançar Alberto. Ele apenas olhava em volta, desafiando os murmúrios da multidão, sabendo que a verdade estava finalmente sendo revelada. O homem de terno, ainda caído no chão, levantou a cabeça. A verdade precisa vir à tona, ele declarou, e seu olhar tinha uma profunda ferocidade. Como se ele tivesse esperado por aquele momento por muito tempo. Os segredos de Isabela não são dela sozinha. Eles pertencem a você também, Mateus. Os olhos do garoto se arregalaram. O que você quer dizer? Ele mal conseguia articular as palavras. As emoções tumultuando em seu peito. Mas o homem, em vez de lhe responder, apontou para a gravação. E em um momento de revelação, a verdade explodiu como uma bomba. Mateus, você é. A voz de Isabela na gravação, agora quase uma sombra, fez todos se calarem de novo. Você é o filho que eu sempre quis, mas não é só meu. Você precisa saber que tem um pai. As palavras pendiam no ar como um fardo, e em um instante a sala ficou em silêncio novamente. Mas Mateus sentiu que o chão se desintegrava sob seus pés.
O passado de Isabela não era apenas dela. Agora ele carregava um peso que nunca tinha esperado. Uma identidade que se erguia entre os escombros em que seu mundo se transformara. Nesse instante, uma nova figura surgiu na porta. Uma mulher de cabelos escuros e olhos ardentes. Ela observava com um misto de preocupação e um sorriso travesso nos lábios. Ela não foi só sua mãe, Mateus, disse ela, sua voz cortante, cheia de ironia. Ela é a sua ligação com um mundo que você ainda nem imaginou que existia. E você, meu querido, tem um legado muito mais complicado. Alberto olhou a mulher com fúria. Você não deveria estar aqui. Mas ela já havia cruzado a porta, avançando em direção a Mateus, como se o destino tivesse traçado novos caminhos diante dele. Aquela adição transformava tudo. Quem era ela? Uma nova revelação se aproximava. Mateus experimentou uma mistura de sentimentos, medo, indignação e uma punhada de curiosidade. O que mais estava enterrado nesse passado sombrio? O que significava ser parte dessa história que estava se desdobrando diante dele? À medida que a mulher se aproximava, a intensidade do momento aumentava e as perguntas engrossavam o ar ao seu redor. Quem é você? O que você sabe sobre mim? Ele quase gritou, o desespero crescendo, e a cena explosiva de revelações estava prestes a se desenrolar novamente. Mateus olhou para a mulher que havia entrado no restaurante. Ela tinha um semblante determinado, mas atrás da sua confiança havia um mistério. Ele não conseguia entender. O que ela sabia? O que mais havia para descobrir sobre sua mãe? O restaurante agora era um redemoinho, com sirenes ao fundo e gritos misturados a murmúrios de compaixão e medo. Quem é você? Ele perguntou, a voz embargada. O que você sabe sobre mim? Ele se sentia como se estivesse em uma montanha russa emocional. Não sabia em quem confiar. A mulher não hesitou. Ela se aproximou de Mateus, quase como se estivesse se preparando para revelar um segredo cósmico. Eu sou Lúcia, uma amiga da sua mãe, disse ela, os olhos brilhando com sinceridade e um toque de melancolia. Ela havia prometido que um dia você ficaria sabendo da verdade, o que ela não pôde dizer. Antes que pudesse terminar a frase, um novo grito rasgou o ar. Pare! Uma voz conhecida cortou a tensão. Era Renato, que, mesmo ferido, se esforçava para se levantar. Mas o que ele disse deixou todos em choque. Mateus, ela não é quem você pensa que é. Silêncio. O mundo ao redor parecia se dissolver em uma nuvem de confusão. A expressão de Lúcia era de raiva misturada com dor. Não se meta, Renato. Você não sabe do que está falando. Nem Mateu, nem Isabela. Esse novo confronto, essa nova sombra que pairava sobre eles, parecia mais do que apenas uma questão de passado. Era um aviso, um alerta. Mateus sentiu o sangue correr em suas veias feito fogo. O que estava acontecendo? A voz dele, embora trêmula, ecoou em meio ao caos. O que você quer dizer, Renato? Ela não é só uma amiga. Renato estava quase ofegante, tentando juntar as palavras. Ela é sua irmã. As palavras caíram sobre todos como uma bomba. Mateus ficou paralisado, o queixo caído. Como assim? Sua irmã? Ele se voltou para Lúcia, que olhava para ele com súplica nos olhos. Mateus, não é isso que você pensa. A realidade virou uma espiral de incertezas. O mundo que ele conhecia, que já estava desmoronando, agora parecia só um monte de entulho. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, sentindo o peso da mentira. A minha mãe, eu não posso acreditar. Você precisa ouvir. A voz de Lúcia se firmou. A nossa mãe não pôde nos contar a verdade.
Ela achava que estava nos protegendo. E ante o declínio do que conhecia, Mateus sentiu um novo aperto no peito. Como ele assimilaria? Será que a vida que sempre teve era uma ilusão? E o colar em sua mão agora parecia mais um símbolo de que toda a sua infância havia sido construída sobre uma base quebrada. Renato, pálido, recuperou um pouco da força e se posicionou entre as duas. Isabela e vocês são ligadas por algo que vai além do que qualquer um pode imaginar. A verdade é que o segredo está prestes a ser revelado e isso mudará tudo. Antes que pudesse continuar, um novo som cortou a atmosfera carregada. Um barulho ensurdecedor, como um estilhaço quebrando o vidro, invadiu o espaço. As portas do restaurante foram arrombadas com um estrondo. Membros da polícia irromperam, armas em punho. O clima pesado voltou a se intensificar em um instante. Todos no chão. Este é um assalto, gritou um dos policiais com um tom de urgência, enquanto o outro examinava o cenário em busca de ameaças. A tensão explodiu de novo. Pânico tomou conta e Mateus, consumido pela confusão, olhou para Lúcia. Ele queria saber a verdade. Algo dentro dele estava prestes a se quebrar, e enquanto o caos se desenrolava, uma pergunta ficou pulsando na sua mente. Que mais segredos estavam prontos para sair da sombra e alterar tudo o que ele acreditava sobre sua vida? Mateus olhava para Lúcia, a mente uma tempestade de confusão. Quando a gritaria se espalhou pelo restaurante, os policiais, armados e tensos, gritavam ordens, enquanto os clientes se agachavam, tentando se proteger do caos. Ele sentia como se o mundo estivesse desmoronando. O coração batia descontrolado. Ele apenas queria entender, mas agora tudo parecia ainda mais complicado. Mateus, você tem que ouvir, Lúcia insistiu, a voz dela cortando através da confusão. A verdade pode te libertar. Você não pode se deixar levar pelo que os outros dizem. Mas antes que pudesse sentir a urgência, Renato, ferido no chão, lutou para se levantar e tentou intervir. Você não pode confiar nela. Sua voz era fraca, mas firme. Lúcia pode não ter boas intenções. Mateus ficou sem saber em quem acreditar. As palavras de Renato e Lúcia se chocavam, ecoando em seus ouvidos. Tudo girava. Ele levava a mão ao colar que estava segurando. Mais uma vez, a verdade parecia ser uma linha tênue entre amor e traição. Nesse exato momento, o criminoso que havia entrado ali, em meio ao grito frenético da polícia, desferiu mais um disparo. Um tiro ecoou e o coração de Mateus disparou. O barulho reverberou pela sala. Em um instante, tudo se transformou em caos. A multidão gritou. As pessoas se jogaram ao chão. Ele olhou para onde o som teria vindo, o medo apertando seu peito. E então, no meio daquela confusão, uma sombra se movia. Era Lúcia, com uma expressão determinada. Ela estava se afastando de Mateus, mas algo em seu olhar capturou sua atenção. O desespero parecia se misturar com algo mais, um brilho irritante. Lúcia, o que você está fazendo? Ele gritou, mas ela não olhou para trás. Ela se virou, correndo em direção ao criminoso. O que pretendia fazer? Mateus sentiu o pânico crescendo. Lúcia estava jogando sua vida em risco. Pare! Ecoou a voz dele. Mas já era tarde. Ela estava ali, frente a frente com um homem armado, que tinha o olhar fixo na multidão. O ambiente agora estava parado, como se o tempo tivesse congelado. E então, a revelação. O criminoso baixou a arma e os olhos dele se alargaram. Isabela! Ele gritou. E o nome perfurou o ar como um raio. O mundo desabou. Lúcia não era apenas uma amiga ou irmã. Ela estava atenta a algo mais profundo.
Mãe, Mateus murmurou, o estômago revirando. Era um eco, um reconhecimento que fazia seu coração disparar. O homem que estava aterrorizando todos direto havia revelado um laço inesperado, um fio diretamente conectado ao seu passado. O caos se intensificou, mas em meio a tudo, houve um instante de clareza. Lúcia olhou para Mateus, e de repente, tudo fazia sentido. Mateus, eu sou a filha que Isabela nunca pôde cuidar. As palavras dela cortaram o ar, e ele percebeu que a verdade era ainda mais complicada do que havia imaginado. Um fio de conexão se enrolava em suas almas. Tudo se resumia a amores perdidos e promessas quebradas. No momento em que ele olhou para Lúcia, uma nova realidade emergiu, uma verdade que poderia devastá-los. A calma antes da tempestade caiu sobre eles. E quando aquele criminoso disparou outra vez, desta vez ele não estava mirando em Lúcia, mas em Mateus. Um novo pânico tomou conta de sua mente. Não! Ele gritou, mas o estrondo ecoou como um trovão. A bala atingiu alguém. O tempo parou. Mateus ficou em choque. Então tudo começou a se mover de novo. Ele olhou bem e percebeu, para seu horror, que a pessoa atingida não era qualquer um. Era Renato. As coisas se viraram de uma forma que ele jamais imagina. E agora? Com o novo fardo da verdade, tudo que ele soubera do passado se despedaçava. As perguntas fervilhavam. Quem era Lúcia realmente? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente era ele? Mateus ficou paralisado, olhando para Renato no chão, a expressão de dor e confusão marcada no rosto dele. O tiro ecoou como um trovão, e o pânico tomou conta de todos ao redor. Lúcia, ao lado de Mateus, parecia um misto de determinação e medo, mas ele sabia que precisava agir rápido. As sirenes se aproximavam. O tempo estava se esgotando. Renato! Ele gritou, correndo até o homem caído. O sangue manchava o chão, e a realidade bateu, forte em seu peito. Você precisa ficar vivo. A gente ainda pode sair dessa. Mateus! Renato respirou com dificuldade, o olhar dele se fixando em seu rosto. A verdade é que você é mais forte do que pensa. Lute por aquilo em que acredita. As palavras dele estavam cheias de sabedoria, mesmo sob pressão. Mateus sentiu as lágrimas escorrerem, mas sabia que não era hora para fraquejar. Com a ajuda de Lúcia, ele tentou levantar Renato. A cena ao redor se dividia. Gritos, sirenes, a polícia entrando e cercando tudo. Ele não podia se perder na desordem. Então, Lúcia se adiantou. Deixa comigo. Ela, com um olhar firme, foi até onde o criminoso estava. Ela não hesitou um instante. Oi, você não precisa fazer isso. Vamos conversar. A voz dela ecoou, e o homem parou por um momento, surpreso, como se uma nova perspectiva estivesse se formando. Mateus assistiu à cena, esperançoso, mas ainda cauteloso. Ele percebeu que Lúcia estava tentando algo grande. Você não precisa fugir, ela insistiu. A vida é feita de escolhas. Deixe as armas para trás e entenda que existe um caminho melhor. Quando Mateus olhou para Renato, ele viu um brilho nos olhos desse homem tão forte, e uma onda de esperança inundou seu coração. Mesmo no meio do caos, era possível mudar as coisas. O criminoso pareceu hesitar. A energia na sala estava mudando. O vínculo entre as palavras de Lúcia e a necessidade de paz estavam começando a ganhar força. Então,
Um movimento rápido e inesperado aconteceu. O homem, confuso, deixou a arma escorregar por entre os dedos e caiu ao chão. A pressão do momento o diminuiu. Os policiais se lançaram sobre ele, prendendo-o imediatamente. A sala respirou aliviada, mas a ferida de Renato ainda estava ali. Mateus, ele disse com a voz fraca, siga em frente. Você e Lúcia têm outra chance. Nunca esquecem o amor e a verdade. Mateus sentiu um nó na garganta. Aquela batalha não estava perdida, mas a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Ele olhou para Lúcia, que sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. Eles compartilhavam um novo segredo, uma nova possibilidade. Quando os paramédicos chegaram e o trataram, Mateus agarrou a mão de Renato por um último momento. Você vai ficar bem, eu prometo. O homem sorriu de volta, sabendo que a verdade deles ainda não havia chegado ao fim. A cena terminou. E ali, em meio ao caos, Mateus caminhou para fora daquele restaurante. A luz do sol o recebeu como um abraço acolhedor. Eles tinham um longo caminho pela frente, mas juntos, talvez pudessem enfrentar qualquer desafio. E assim, com o coração batendo forte, e uma nova chama de esperança acesa, Mateus e Lúcia se afastaram, prontos para descobrir quem eram realmente, prontos para escrever um novo capítulo. E você, esperou até agora por esse final impressionante? Então escreva imediatamente seu nome no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Queremos saber qual é a sua reação. Inunde a seção de comentários com suas teorias sobre o que vai acontecer a seguir. E a parte mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.